Filhos e filhas de Deus, boa noite e paz seja convosco. É bom nós estarmos na casa do Senhor nesse dia tão especial. Quero parabenizar nossas mamães que estão em casa nos acompanhando. Um dia muito especial. Eu estava cumprimentando meus irmãos ali, estava dizendo nada de parabéns para essa machalhada feia. Hoje é só para as lindas, cheirosas, bonitas que vão receber os parabéns. E nós ficamos de escanteio aí, não tem problema. Nosso dia vai chegar, o dia dos patos, o dia do papai vai chegar. Mas nós estamos felizes porque nós temos vocês, mamãe, junto conosco. Nós, marido, temos as esposas. E eu estava ali pensando, Beatriz, que esse ano, em outubro, vai completar 67 anos que eu tenho a minha amada ao meu lado, mãe de meus filhos, me deu 5 filhos maravilhosos. Um o Senhor já recolheu, já está com ele. Nós criamos 4 filhos, temos 8 netos, 8 bisnetos, e ela está lá firme. Não está com vocês, ela pediu para as irmãs perdoarem ela, mas ela fez um procedimento médico na testa, está com um curativo bastante grande. Aí eu falei para ela, nem eu que sou mais grotesco iria com esse curativo aí na testa para a igreja. Então ela está lá em casa cuidadinha, para que sexta-feira que vem, se Deus quiser, nós estamos tirando aqueles pontos e ela volta ao normal, mas está tudo bem, correu, foi tirado tudo aquilo que tinha, e o doutor operou e disse, não tem mais nada, está curada. E eu louvo a Deus pela vida que Deus tem dado às nossas esposas, mãe, nossos filhos, por esse dia tão especial que a gente, como igreja, pode comemorar, como disse o pastor André, dia de festa. Quando a gente está com a família, uma família honrada, bem estabelecida, saudável e alimentada, é motivo de festejar e adorar aquele que nos dá tudo isso, Dani, capacidade para sermos essa igreja que somos, só Ele, né? E eu quero ser um pouco breve, mas o que pode se dizer em homenagem a esse nome tão sublime, mãe? Se a mente humana, nós que temos uma mente fértil para expressar em versos e em poemas, palavras tão bonitas, a nossa mente é capaz de encontrar subsídio para isso. Se nós não conseguimos expressar tudo que uma mãe, esse nome merece, muito menos uma inteligência artificial, porque ela é artificial. Nossa mente humana tem tanta criatividade, mas falta palavra para nós expressarmos o que significa esse nome tão importante, mãe. E que mulher, eu estava pensando essa semana, que mulher na história poderia representá-las como modelo? Tem muitas poucas, mas na Bíblia, pelo menos, muitas poucas. Eu acho que na história da humanidade secular, muito menos ainda. Mas além de Maria, essa mãe do nosso Salvador, como foi expressado aqui, o nosso Senhor, que não tem genealogia, nem princípio, nem fim, mas aqui na terra ele teve uma mãe que gerou. E imagine uma mulher, foi a única na história da humanidade, não vai ter outra, que é capaz de gerar um filho sendo virgem. E essa mãe, Maria, ela teve esse privilégio de dar para a humanidade o Salvador. Mas, além dela, temos com ela só 4 mulheres. Eu encontrei na Bíblia que eu poderia dizer como modelo para vocês, mamãe. Só 4. Isabel,
mãe de João Batista, né? Lucas capítulo, eu quero ler Lucas capítulo 1, versículo número 76 a 77, nessa versão revista e atualizada, diz assim: Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe o caminho para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Essa mulher, ela já na sua velhice, tendo como uma carga pesada para aquela época de uma mulher, sendo estéril até a sua velhice, ela pôde dar à luz a um homem que foi o precursor do caminho do Senhor, para apresentar. Foi ele que teve a visão de ver Jesus passando, que era seu primo irmão. E ele, com 6 meses mais de idade do que Jesus, ele, quando vê Jesus já homem passando, e ele ali tendo seus discípulos, ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Teve essa revelação, e Isabel foi essa mãe. E depois nós temos a segunda mulher, que eu acho que foi assim um modelo, Joquebede. Vocês conhecem? Poucos, tenho certeza que poucos lembram de Joquebede. Quem foi Joquebede? Joquebede é mãe do grande líder do povo de Deus. Êxodo capítulo, se você for lá no segundo livro da Bíblia, segundo livro, Êxodo capítulo de número 6, Êxodo 6, versículo de número 20, diz assim: Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu a Arão e Moisés, e os anos da vida de Arão foram 137 anos. Essa mulher, eu acho que foi um modelo de mulher, de mãe, porque ela teve a coragem de desafiar um rei na época, Faraó, que está nesse livro que nós lemos aqui, capítulo 6, mas no versículo 1, deixa eu ler aqui, Êxodo capítulo de número 1, versículo de número 15 ao 16, olha só a ordem que esse homem deu. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Siprá e a outra Puá, dizendo: quando servirde de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Ela recebe essa ordem. Todo filho homem hebreu nascesse deveria ser morto. E essa mulher, as hebreias, as parteiras hebreias, procuravam driblar essa ordem do rei. E essa mulher consegue, quando nasce Moisés, ela consegue esconder por 3 meses um menino. Agora imagine você no meio de vamos pôr num bairro populoso, onde tem uma lei do chefe maior da nação: todo menino, homem que nascer tem que morrer, para que a nação não crescesse e de repente formasse uma revolução dentro do país contra os próprios egípcios. E essa mulher esconde aquele menino, uma criança que quando está com fome chora, quando está doente chora, não quer saber se a mãe corre perigo, se o pai corre perigo não, e ela preserva aquele filho por 3 meses, driblando a ordem do rei. E de repente ela tem um projeto que só mãe pode fazer isso. Como é que eu vou manter esse menino vivo? E ela começa a estudar, a planejar e percebe onde é que a filha
pergunta, pesquisa, onde é que a filha de Faraó vai tomar banho todos os dias no Nilo? Ah, em tal lugar. Ela pega um cesto, unta o cesto para não entrar água, coloca seu filho ali, e eu fico pensando, pastor Udo, que ela vai lá com todo cuidado, numa distância que ela tiver certeza que a correnteza ia levar o menino até onde as empregadas estavam ali cuidando da filha de Faraó. E quando o menino chegar ali, ela já mandou a menina dela, Míria, que era outra menina maiorzinha, você vai ficar lá pertinho, fica lá brincando, fazendo que não é nada, pertinho da filha do rei. E quando eu soltar o cesto aqui, que a água vai levar, e ela solta o cesto, e claro, um calorzão daquele do Egito, para quem conhece lá, a criança começou a chorar. Começou a chorar e ela escuta, a filha do rei escuta, e olha, vê aquele cesto vindo e diz para ela, nadem até lá, veja o que é que tem uma criança aí dentro. E quando ela viu a criança, ela passou, isso aqui não é coisa de egípcio não. Isso aqui é coisa de alguma hebreia que está tentando salvar seu filho. E a criança disse que era muito bonita, ela disse, eu vou levar para casa e vou criar essa criança para mim como meu filho. E aí Míria chega e diz, escuta, a senhora vai criar essa criança vai precisar mamar, a senhora quer que eu arrume uma ama? Eu conheço alguém que pode dar de amamentar. E leva Moisés para a própria mãe amamentar. Certamente, filha do rei tinha ele em casa, mas chegava determinada hora, a mãe vinha, Joquebede vinha, amamentava o filho dela, voltava para casa, ainda ganhava pago com toda certeza, porque a filha do rei, tu vem aqui amamentar meu filho e eu vou te pagar. Até que o filho desmama, e nós conhecemos a história de Moisés, que torna-se o grande libertador do povo hebreu, 80 anos mais tarde, tirando aquele povo para levar para a terra prometida que o Senhor tinha dado para ela. Depois nós temos Débora, que foi a quarta juíza de Israel, lá no livro de Juízes, você pode ir comigo, depois de Josué, livro de Juízes, no capítulo número 5, Juízes capítulo 5, essa mulher foi a quarta juíza de Israel. No capítulo 5 de Juízes, versículo 7, diz assim, ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram, até que eu, Débora, me levantei-me por mãe de Israel. Débora, como juíza, ela não só assumiu a família, não só o seu bairro, mas não só a sua cidade, mas assumiu toda a nação. E nós vemos que ela ali defende, e quando o general do exército de Israel, que estavam sendo perseguido, oprimido pelo inimigo, ela vai e diz, você vai lá, e você defende, você vai guerrear com esse inimigo, porque Deus vai te ajudar. Ele disse, eu só vou se tu fores comigo. Ela disse, eu vou, mas a honra, em vez de ser tua, vai ser minha. E ela vai, vencem, e a Bíblia diz que Israel ficou 40 anos em paz, depois que Débora julgou a nação de Israel. Depois, nós temos um nome muito conhecido, todos vocês conhecem, Ana. Ana, que todos conhecem a sua história, em 1 Samuel capítulo 1, você pode ler esse episódio de duas mulheres, mas como é que a Bíblia dá oportunidade para um homem ter mais de uma mulher, se a Bíblia mesma condena que nós não podemos adulterar e ter duas esposas? Eu quero abrir aqui um parênteses e diz que Deus é imutável no seu caráter, na sua santidade, mas Ele muda de opinião quando for necessário. E você procurando na Bíblia, você vai encontrar também Deus mudando de opinião.
As filhas de Zelofeade, elas não tinham irmãos. E dentro da nação, Deus tinha dado uma ordem que só o filho homem recebia a herança do pai. Filha mulher não. Por quê? Porque a filha mulher lá, pastor Márcio, é assim. Quando alguém quer casar com uma judia, o pai cobra do noivo um dote. Só que esse dote não é para o pai, ele não está vendendo a filha. Ele pega o dote do noivo e dá de presente para a filha, porque a filha não vai ganhar herança. Então ele dá o dote que ele cobrou para aquela filha. E as filhas de Zelofeade não tinham direito de escolher marido e não tinham herança. E elas vão para Moisés e dizem assim: Moisés, nosso pai morreu na guerra e nós ficamos sem herança. Está certo isso? Moisés disse: olha, essa é a lei de Deus, mas em todos os casos eu vou conversar com Deus. Era assim, parece que nós estamos conversando aqui, né? Moisés era assim: Deus, as filhas de Zelofeade me trouxeram esse problema aqui. E Deus disse assim: tu sabe que ela tem razão? Vamos fazer uma emenda. Primeira emenda na Constituição Bíblica, Deus faz para as filhas de Zelofeade. Então Deus muda. Quando, estou falando isso para vocês, porque você vai dizer, Ana, ela tinha uma rival. Eucana casou com Ana, mas Ana, e diz a palavra que Eucana amava Ana. Eu penso assim, em conjuntura aqui comigo, que ele falou: Ana, eu te amo demais, não quero outra mulher, mas tem um problema, Ana, você é estéril. E nós precisamos de gerar descendentes. Porque quando um judeu casava e não tinha filhos e morria, o irmão mais velho devia casar com a cunhada para suscitar herdeiro, e o nome daquele filho que ele tivesse era o nome do irmão que morreu, para poder gerar descendência. Então Eucana deve ter dito: Ana, eu amo muito, mas eu preciso gerar descendente, e eu vou casar com outra mulher. Trouxe essa penina para dentro de casa, e ela começou a gerar filhos, porque a Bíblia diz que Eucana dava presentes aqui, quero ver, ele dava presentes para ela, e nós vamos ver isso em 1 Samuel capítulo 1, versículo 1 Samuel, pertinho de onde nós estamos em Juízes, pode ir comigo ali, acompanhando, capítulo 1, versículo de número 4 e 5, diz assim, ó: no dia em que Eucana ofereceu o seu sacrifício, lá naquelas festas que o pastor André leu aqui, todo homem tinha que ir 3 vezes por ano até Jerusalém, no templo. Mas as mulheres não precisavam ir, eram os homens. Agora vejam só, no dia em que Eucana ofereceu o seu sacrifício lá, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. Então ele dava a porção para ela, e ela ia, essa mulher, com toda essa Penina pisoteando ela, humilhando ela, ela ia todo ano com o marido lá em Jerusalém. Ela dizia: vai tu com essa tua amante, com esses teus filhos, e eu vou ficar aqui. Mas ela ia, sabe por quê? Porque ela ia na casa do Senhor, Dani, porque lá ela sabia que lá havia um lugar específico de oração. Tem oração que você faz em casa, tem oração que você faz no trabalho, tem oração que você faz na rua, mas tem oração que precisa ser feita na casa do Senhor. Aí, todo ano ela ia lá e fazia um pedido para o seu: Senhor, lembra-te de mim que eu sou estéril, olha para essa minha inimiga, meu marido precisa ter filhos com ela para gerar descendentes, mas eu estou aqui sendo humilhada. E a Bíblia diz que num determinado dia ela vai até lá, versículo 7, diz assim:
E assim a fazia ela de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Vivia angustiada, mas mesmo angustiada, ela ia para a casa de Deus para fazer uma oração. E aí, observe o versículo 11. E fez um voto, num determinados anos, fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim lembrares da tua serva, e te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ou seja, ela disse: se o Senhor me der um filho varão, eu devolvo para ti. Eu vou trazer, abro mão dele. Depois que ele desmamar, eu vou trazer ele aqui. E vou entregar para o sacerdote, profeta Eli, para ele com a mulher dele cuidarem dele como se fosse filho deles, aqui na tua casa. Não vai passar navalha na sua cabeça. Sabe o que significa? Ele vai ser um nazireu. Ele vai viver para ti. Ele vai ser um sacerdote. Ele vai aprender. E nós vemos ali, você vai continuar lendo a história, pode ler em casa, 1 Samuel 1, 2, e você vai ver que Samuel, chega um tempo que ela desmama o filho, aí ela fala para Eucana no ano seguinte: você vai, e eu vou ficar com o menino. Quando eu desmamar, eu irei, para entregar meu filho. Imagine você que é mãe. Você não tem filho. Imagine você fazer um próprio: Senhor, eu vou pegar minha filhinha, ano que vem eu vou levar lá na igreja, e vou dar para o pastor Leodoro e pastor Eusina criarem ele como teu servo na igreja. Dá para fazer isso? Não dá, né, amor? Mas Ana fez. Ana fez, levou lá e disse: sacerdote, lembra de uma mulher que veio aqui anos atrás, chorando, e tu chamou de embriagada, de filha de Belial? E eu falei para ti que eu não estava bêbada, que eu estava angustiada. E quando ela estava orando angustiada, o profeta entendeu e disse assim: vai para tua casa, e o Deus de Israel te conceda o pedido do teu coração. E diz a história que ela foi para casa, coabitou com o marido, engravidou, e agora, quem sabe 3, 4, 5 anos depois, ela volta com aquele filhinho, andando, acostumado com ela, chamando de mamãe, agarrada na sua saia. E ela vai lá e diz: sacerdote, lembra, está aqui o presente que Deus me deu, eu devolvo para Deus. E aí nós vemos que Samuel torna-se juiz, sacerdote e profeta, ministério tríplice, por 40 anos, porque teve uma mulher que teve essa coragem de fazer um voto e devolver para Deus. Às vezes fico pensando, tem tantas pessoas, eu como pastor tenho uma história não tão curta assim, eu vejo pessoas que fazem votos ao Senhor, mas depois que recebe o que Deus dá, nunca mais lembram-se do Senhor. Mas Ana disse: eu prometi, e eu vou cumprir. E por ela levar o filho de volta, você vai ler a história, Ana teve filhos e filhas, no plural. Deus é o Deus que, quando Ele recebe um voto, Ele devolve aquilo que a pessoa pede, mas Ele multiplica, e multiplica, e multiplica. Você, homem, estou falando para a mulher, mas você, homem, que vem na igreja, às vezes com necessidade financeira. Eu vim assim para a igreja, necessidade financeira, empresário, tinha empresa, tinha funcionário,
mas tinha necessidade financeira. Mas eu fiz um voto com o Senhor. Mas eu nunca mais esqueci do voto que eu fiz. E a minha fidelidade financeira, meu e da minha mulher, nunca falhou. E eu experimento o que é isso na minha vida, dia após dia, o suprimento. Isso que o pastor André estava lendo aqui. A multiplicação, a dádiva, a graça do Senhor é incomparável. Não tem bancos, a não ser o Master, que dê tanto lucro assim, né? Não tem banco no terreno que dê lucro igual ao nosso banco celestial, para quem faz um voto com o Senhor e cumpre. Então, essas mulheres são exemplos. E você, mulher, mãe ou não, porque Ana foi ouvida enquanto não era mãe ainda. Precisamos pensar isso também. Ela foi ouvida, pastor Ronaldo, quando não era mãe. Qual era a necessidade de Ana? Ser mãe. E Deus disse: essa é a tua necessidade, filha, eu vou suprir, eu tenho poder para isso. E hoje nós queremos fazer oração, mas eu quero você, que pedido você tem, ou você teria para fazer a Deus? Hoje é dia de você fazer esse pedido aqui no altar. Mas tenha a coragem que Ana teve de cumprir o seu voto. E eu vou ficar por aqui mesmo.